Bom, então, primeiramente, bom dia a todos e a todas. Agradecemos imensamente pela presença de vocês aqui hoje nessa nossa última oficina. Professor José Roberto, nosso muito obrigado pela sua disponibilização para estar aqui hoje com a gente, pelo seu tempo para preparar essa aula de hoje, para estar aqui conosco também. A gente sabe que a agenda do senhor não é fácil, né? Foi difícil conseguir uma lacuna aí. Então, muito obrigado mesmo por ter se disponibilizado para estar aqui ajudando a gente. E eu espero que a galera realmente aproveite, tirem suas dúvidas, tá? Vocês podem ir mandando aqui no chat suas perguntas. Se quiserem fazer perguntas pelo microfone, só levantarem a mão e daí o professor vai estar vendo aqui também, ou avisa aqui no chat, quero fazer uma pergunta no microfone. Se o professor vê, ele libera e vocês podem usar o microfone, tá? Então, a gente está usando aqui justamente para vocês poderem usar essa ferramenta de fazer as perguntas orais e tirarem suas dúvidas mesmo. Então, qualquer coisa, vocês vão mandando aqui no chat, a gente vai estar aqui, por aqui o tempo todo. O professor vai estar aí para ajudar a gente. Então, agora eu vou passar para ele e dar sequência nessa aula aí, porque eu imagino que tem muita gente com bastante dúvida, porque muita gente mesmo pediu para fazer uma revisão de teoria geral. Então, aproveitem. É isso. Muito obrigado. Professor, com você. Valeu, obrigado aí, obrigado ao Centro Acadêmico, obrigado a todos os integrantes do Centro Acadêmico, à instituição PUC. É uma honra ter sido lembrado, né, como nome para ministrar essa oficina. Então é sempre uma honraria que não se pode ser recusada, por óbvio, né? Não sei se sou merecedor de tanto, mas de qualquer forma fico muito lisonjeado por conta disso. Espero contribuir aí com aquilo que é possível. Dentro de 2 horas vamos fazer uma revisão a respeito de alguns aspectos da teoria do crime. Obviamente que não é possível revisar todos os aspectos da teoria do crime, então eu direcionei alguns pontos aqui que são, no meu entender, são importantes e que servem de fundamento para a compreensão de todo o mais. Ok? Os meus queridos alunos aí, muito bem-vindos. Talvez tenhamos aqui alguns que são meus alunos atualmente e outros que eu não tive a oportunidade de lecionar. Não sei se há alguém fora da instituição aqui presente também. É para ter os Bem-vindos aqui. externos, prof. Nos outros Para dias ter, tivemos externos assim, de bem longe mesmo. que legal, né? Então essa é a primeira vez que eu dou uma aula para o público externo aberto, então eu nunca fiz isso. Então estou estreando hoje aqui. Valeu? Então, para começarmos, eu vou compartilhar a minha tela. Só um minutinho aqui. Ok. É para estar compartilhada. Eu vou tratar de alguns aspectos da teoria geral do crime. Alguns aspectos da teoria geral do crime. A ideia hoje é falarmos sobre sistemas penais. Vamos fazer uma revisão nos sistemas penais, desde o clássico, terminando com a teoria da ação significativa. E aí uma revisão a respeito da estrutura dos tipos dolosos, culposos, os tipos comissivos e os tipos omissivos. Então esse é o material aí, esse é o plano que eu preparei para hoje. Veremos se é possível vencer esse tema em 2 horas. Então, sem maiores delongas, vamos lá, né? Começamos com sistemas penais. O sistema penal clássico, o primeiro deles, tivemos como os precursores Litz, Billing e Radbruch. As principais teorias do sistema clássico, já explico aqui, é basicamente um resumo, tá, gente? A teoria causal naturalista da ação e a teoria psicológica da culpabilidade. Essas duas teorias, quem pretende se aventurar em realizar concursos públicos, especialmente para o Ministério Público, para as polícias, né, delegados de polícia, juízes, né, juízes de direito, juiz federal, ou mesmo no exame da OAB, costuma cair bastante conhecimento a respeito dessas teorias. Então, cada sistema adota lá as suas teorias. Então,
o clássico adota essas aqui, que já já eu explico. As principais características, dolo e culpa estavam lá na culpabilidade. Então, para entender o sistema clássico, partimos com esse esquema aqui. Crime está aqui como sinônimo de infração penal. Então, o que é crime? Tá? E por que idealizar um sistema? Por que idealizar um sistema? A resposta ela é muito simples, ela é elementar. Afinal de contas, o direito penal ele busca instrumentalizar o Estado para o exercício do poder punitivo. Então, através do direito penal, o Estado se legitima a aplicação da sanção, que é a pena, né, e a pena, muitas vezes, a pena, inclusive, de prisão, e alguns estados, alguns países, há uma previsão da pena de morte, inclusive. Né? Então, através do direito penal, se legitima a atuação do Estado para a imposição da pena. E também, através do direito penal, se protege, pelo menos no nível de discurso, né? Pelo menos no nível de discurso, se visa proteger os bens jurídicos chamados os bens jurídicos mais importantes, diante das agressões mais relevantes. Aquelas situações onde os outros ramos do direito, o direito civil, o direito administrativo, direito ambiental, por exemplo, não deram conta de bem proteger o bem jurídico, e aí há um socorro à tutela penal, ou seja, o direito penal atuando para proteger esses bens jurídicos. Tá? Mas para que haja proteção ao bem jurídico e para que se legitime a atuação do Estado, é preciso saber o que é crime. Né? Mas, afinal de contas, o que é crime? E quais requisitos que precisam ser observados para se dizer que alguém praticou um crime. Tá? E, afinal de contas, em tese, pelo menos, toda vez que alguém pratica um crime, legitimado está o Estado em defragrar a pretensão punitiva, a persecução penal, em busca da aplicação da pena. Então, saber o que é crime, ele é super importante, pois, a depender do que seja e a depender do que não seja, alguém será ou não condenado e alguém sofrerá ou não uma sanção penal, uma pena, né? E lembrando que em alguns países aí, inclusive, o sujeito pode ser submetido a uma pena de morte, onde há a previsão da pena de morte. Não no nosso sistema, né? No nosso sistema nós não temos a previsão da pena de morte, salvo em época de guerra declarada. Então aqui nós vamos ficar no máximo com a pena privativa de liberdade, no regime fechado, que seria a nossa pior pena, um prazo máximo de cumprimento de pena de 40 anos. Então, esse é o nosso pior cenário. Então, para isso que é importante saber o que é crime. E para responder o que é crime, a teoria penal, desde os anos, início de 1900, né, desde lá de trás, vem desenvolvendo teorias e buscando explicar e elucidar, né, o que é crime. Tá? E aí nós temos algumas configurações ao longo da história. Né? Obviamente que uma configuração inicial permeada por críticas, que é justamente esse sistema clássico, e as configurações mais modernas do que seja crime, né, com funcionalismo moderado teleológico do Roxin ou mesmo do Jacobs, ou inspirado pela teoria da ação significativa, de qualquer forma, uma configuração que busca elucidar o que é crime. Como se fosse ali um checklist. Você aconteceu uma merda lá na sociedade, lá na rua X aconteceu alguma coisa lá, um fato qualquer, né, envolvendo pessoas. Então você identifica ali uma conduta humana e aí você usa ali o checklist da teoria do crime, ou do sistema do crime, para saber se estamos diante de um crime. Caso esteja, o Estado está legitimado, portanto, aí para defragrar o processo em busca da aplicação da pena. Né? Então, é isso, gente. Então, a primeira configuração, lá no início de 1900, um sistema clássico. Eu não gosto de dizer data exata. O sistema clássico vigorou até a data tal. Começou na data tal, terminou na data tal. A partir daí foi o neoclássico. E depois disso foi o finalismo.
Tá? Eu acho isso uma sacanagem para o estudante, tendo em conta que os sistemas eles começam, eles terminam, não se sabe exatamente quando um começa, quando o outro termina. Às vezes se tem a data de lançamento, né? A data em que alguém publicou uma teoria num livro, ou um artigo, ou coisa do tipo, né? Mas daí dizer que juristas passaram a acolher aquele sistema de imediato, me parece que é uma grande mentira, né? Hoje, por exemplo, nós temos muitas pessoas que defendem o finalismo, muitas outras já adeptas do funcionalismo. Não saberia dizer quem é a maioria. Quando eu fiz faculdade em 92, meu professor era defensor da teoria causalista da ação, ele era defensor do sistema neoclássico, né? Lá em 1992, 93, 94, né? Pois é, mas o finalismo não é da década de 30, de 1930. Pois é, o nosso Código Penal não é de 1940, teve inspiração no sistema clássico, neoclássico, né? Teoria causalista da ação. Houve a reforma de 84 para adaptar ao finalismo, então, mas não surgiu na década de 1930. Então, não costumo dizer essas datas assim com precisão, porque existe aquele período entre o lançamento da teoria até que haja a construção de um consenso para se afirmar que a teoria anterior, né, está superada. Então, para o clássico, o crime O clássico dividiu o crime em dois aspectos, o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. Tá? É uma necessidade que o clássico tinha, inspirado nas ciências ditas naturais, na época, em grande desenvolvimento, se classificava. Você pega lá a biologia, se classificava fauna, flora, não sei o quê, enfim, havia milhões de classificações. E o sujeito foi pensar no crime, né? Bom, crime também vamos classificar, então vamos dividir. De um lado, vamos colocar os aspectos objetivos, e do outro lado, os aspectos subjetivos. Então, pega ali uma determinada realidade e literalmente divide ela, né, em dois pontos: aspectos objetivos de um lado e aspectos subjetivos de outro. Né? Resultado: aqui no aspecto, dentro daquilo que era objetivo no crime, na realidade crime, né? O clássico entendia que a tipicidade, ou seja, o fato típico, e também a ilicitude, ou antiliticidade. Então, tudo que era objetivo dentro do aspecto crime, dentro do que seja crime, estava aqui dentro da tipicidade e dentro da antiliticidade. Então, qual a consequência? A consequência é bem simples. Todo e qualquer elemento que se coloca aqui dentro do fato típico e dentro da antiliticidade, né, isso daqui é decomposto, tá? Dentro da antiliticidade, por exemplo, nós vamos decompor as causas excludentes da ilicitude, por exemplo, né? A legítima defesa, o estado de necessidade, o estrito cumprimento do dever legal, o exercício regular de direito, etc, etc. Então, isso aqui é decomposto. E qual é a mensagem? Bom, a mensagem é bem simples. Se aqui estão os aspectos objetivos do crime, então todo e qualquer elemento da tipicidade, qualquer requisitozinho da tipicidade, tudo que se coloca aqui dentro da tipicidade, e o mesmo da antiliticidade, necessariamente terá tão somente elementos objetivos. Então, aqui não entra nada de subjetividade, ok? Então, qual a consequência disso? Lá na tipicidade, nós temos, era vista a conduta, e um conceito de conduta humana meramente objetivo, que eu já vou dizer qual que é ali. A tipicidade, obviamente, né, que é a subsunção do fato típico ao modelo previsto na lei penal. A tipicidade. Nos crimes materiais, também o resultado e o nexo causal. Veja, tudo isso daqui objetivo. Aqui não entra subjetividade. Então não se indaga aqui qual é a intenção, o que queria fazer, o que deixou, qual que era o objetivo, qual que era o plano, qual que era a meta. Não se avalia aqui. Então, tão somente elementos objetivos. E dentro do aspecto subjetivos, dentro do aspecto subjetivo, o clássico colocava tão somente a culpabilidade, e uma culpabilidade bem pobre, né, comparada com a culpabilidade de hoje em dia, uma culpabilidade que só tinha dolo e culpa. Então aqui estão os elementos subjetivos do que seria crime. Então tudo que é subjetivo dentro do que se era considerado crime era colocado dentro da culpabilidade. Aí eles enxergavam naquela época, né, obviamente que estavam errados nisso, mas naquela época eles viam dessa forma, né, que essa culpabilidade só tinha
dolo e culpa. Tá? Como é uma aula de revisão, pressupõe-se que todos aí já têm uma noção do que seja dolo e culpa. Tá, ok? Então, olha aqui colocado dolo e culpa. A imputabilidade, ela servia como um pressuposto da culpabilidade, ela sequer ela é colocada aqui como um elemento requisito da própria culpabilidade, nesse modelo aqui, no sistema clássico. Tá? O sistema clássico adotava a teoria causal naturalista da ação, veja que o conceito é para ser objetivo, porque o conceito de conduta, né? O conceito de conduta está lá, conduta está dentro da tipicidade. Está dentro da tipicidade, né? Mesmo no clássico, só que era um conceito, uma conduta, digamos, objetiva. Desvinculada da subjetividade, desvinculada da intenção. Então, eles conceituavam conduta, adotando a teoria causal naturalista da ação, né? Essa aqui que costuma cair em concurso, tá? Essas teoriazinhas aqui. Né? Seria uma intervenção muscular produzida por energias de um impulso cerebral que provoca modificações no mundo exterior. Então, você observa aqui o conceito extremamente objetivo do que seja a conduta humana, do que seja a ação humana. É só um movimento muscular, na verdade. É um movimento muscular que modifica o mundo exterior. Então, esse movimento muscular ele é realizado em razão do impulso cerebral. Ótimo. Aparece aqui a finalidade. Qual que é a intenção desse movimento muscular? Bom, isso não aparece aqui, não aparece no conceito, né? E não é para aparecer mesmo, porque o critério que eles usavam é separar aspecto objetivo de um lado e subjetivo do outro. Então, dentro da tipicidade estava a conduta, e a conduta, se era essa a ideia, precisava de um conceito objetivo de conduta, tá? Está aí. Também adotava a chamada teoria psicológica da culpabilidade, tá? Uma culpabilidade psicológica. Uma culpabilidade psicológica. Essa culpabilidade psicológica, ela era vista como um vínculo que unia o autor ao fato. Então, era o link entre a conduta entre a conduta, né, e o fato em si, né, e o seu autor. Então, era aquilo que eu conseguiria dizer, através dessa teoria da psicológica da culpabilidade, eu seria capaz de dizer que esse sujeito, essa pessoa, né, ela tem responsabilidade sobre essa conduta, porque ela agiu de forma dolosa ou de forma culposa. Então, eu consigo fazer o vínculo entre o autor e o fato. Essa culpabilidade, ela só tinha elementos, né, conhecidos como dolo e culpa. Chamava teoria psicológica da culpabilidade. Então, podemos fazer um monte de crítica em relação a isso, né? Sei que não seja aqui o momento adequado, né? Que culpa, por exemplo, culpa não é um elemento puramente psicológico, né? Culpa é um elemento também, culpa tem elementos normativos, mas enfim, não vou entrar nessa seara agora, é só uma aula de revisão bem rápida, né? Então vamos seguindo, né? Então as duas teoriazinhas do sistema clássico, bem importante aí para se lembrar, né? A imputabilidade, que era a capacidade de ser culpável, imputabilidade é a capacidade que o sujeito tem de entender o caráter ilícito do fato e de se determinar de acordo com esse entendimento, essa imputabilidade. No nosso sistema atual, hoje em dia, né? Então, vou falar que é imputável quem tem mais de 18 anos, precisa ter o aniversário de 18 anos, na data do aniversário de 18 anos para frente, né? Ele precisa ter a capacidade de entender o caráter ilícito do fato e se determinar de acordo com esse entendimento. Então, o sujeito é imputável. Então, essa imputabilidade, capacidade de ser culpável, era o pressuposto da culpabilidade. Então, sequer é elemento da culpabilidade. E aí o clássico, obviamente, né, como foi o primeiro sistema que surgiu, buscando a sistematização do que seja crime, veja que o clássico ele tem uma grande vantagem, né? Ele coloca crime como no conceito já analítico de crime, começa a decompor o crime. É como se você fosse fazer uma análise. Tá? Imagina que você seja auditor sei lá, da Receita Federal ou trabalha num serviço de auditoria privada, né? Você vai numa determinada empresa, vai fazer uma análise. Você chega lá, você vai decompor tudo. Você vai olhar nos mínimos detalhes, né?
E é para ter uma metodologia para isso. Então, você não pode chegar lá e olhando qualquer coisa de qualquer jeito, em qualquer ordem, né? O trabalho, claro que não vai ficar bom. Então, há uma metodologia, uma sequência, um checklist, e se olha nos mínimos detalhes, né? Então, o sistema clássico ele teve esse mérito aqui, ele trouxe o conceito analítico de crime. Então, olha aqui, já uma primeira decomposição, né? Começa a decompor, né? Decompor, corta, divido, para que faça as análises em porções menores, como fazer um exame de sangue. Tá lá uma pessoa inteira, pega uma amostra de sangue e aí decompõe aquilo para saber como é que está lá o colesterol, taxa de açúcar no sangue, glicemia, etc, etc. Aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui é uma primeira decomposição, dividindo o crime entre aspectos objetivos e subjetivos. E aí mais decomposições aqui, dentro do aspecto objetivo, a tipicidade e a ilicitude, no aspecto subjetivo, a probabilidade. E aí dentro da tipicidade, mais decomposições. Você analisa a conduta, a tipicidade, o nexo causal, o resultado, né? Na antijuridicidade, eu não coloquei aqui, mas poderia ter escrito, sem dúvida, né? Analisado ali a ausência de excludente de ilicitude ou a presença de excludente de ilicitude, a legítima defesa. Aí a legítima defesa tem vários requisitos da legítima defesa, então você começa a analisar cada um deles. Então vai se decompondo, vai se decompondo, vai se decompondo, vai se decompondo. Dolo e culpa, aqui na culpabilidade também. Nós temos o dolo direto segundo grau, o dolo eventual, a culpa consciente, a culpa inconsciente. Enfim, também vai se decompondo. E na hora de fazer a análise, o sujeito pega uma determinada realidade da vida, que ele precisa dizer se há crime ali ou não. Então ele vem ali como se fosse uma matriz, um algoritmo, né? E olha ali item por item, numa sequência. Então ele vai olhar nessa sequência aqui. Primeiro vai descobrir se o fato é típico. Ok, o fato é típico, depois vai analisar a ilicitude. É ilícito, ok, então depois vai analisar a culpabilidade. Aí, beleza, é culpável. Deu ok para todos? Ok. Ok para todos, né? Então, temos um crime, ok? Então, o sistema clássico, ele sofre várias críticas, que eu já vou comentar quais são, mas ele, antes de falar das críticas, vamos falar do mérito, né? O mérito é justamente esse daqui, de trazer o conceito analítico de crime, que sem dúvida é uma evolução do que havia até então. Tá? Olha, as críticas, né? Trazia um conceito muito amplo de ação, né? Chamava ação, né? Intervenção muscular produzida por energia do impulso cerebral que modifica o mundo exterior. Então, esse era o conceito de ação humana, de acordo com a teoria causal ou naturalista da ação. Olha, todo mundo aqui é esperto e percebeu que na omissão não tem intervenção muscular, na omissão não existe. O sujeito, para se omitir, não precisa se movimentar, não precisa movimentar nenhum músculo do corpo, né? Na omissão, né? Então, o sujeito, às vezes pisca os olhos porque é um movimento involuntário, que tem que piscar o olho, né? Ou o coração está batendo, no máximo, né? Mas ele não tem na omissão não há um movimento consciente e voluntário em busca de um determinado resultado, né? Porque se tivesse, não seria omissão, seria a ação. Então, a primeira crítica que o clássico sofreu é justamente esse, né? Deu o conceito de ação humana, querendo abarcar, né? Integrar também a omissão. Não, falso. Não dá. A omissão precisa de um outro conceito. Não dá para conceituar a omissão como intervenção do movimento muscular que produz modificação do mundo exterior. Não tem como. Então, essa é a primeira crítica. A segunda crítica, a omissão ela é normativa, ela não é puramente psicológica ou natural ou objetiva. Ela não é só causal, não é só isso, né? Ela é normativa. Então, para eu entender a omissão, eu preciso fazer um juízo de valor. Então, só há omissão penalmente relevante se alguém descumpre o dever de agir. Tá? O sujeito se omitiu, mas não tinha o dever de agir, não é crime. Tá? Então, a omissão não é só causal, natural. Né? A omissão implica num juízo de valor. Implica em dizer que o sujeito descumpriu
o dever de agir. Portanto, eu estou fazendo uma valoração. Então, por isso que é um elemento normativo. Então, toda vez que se faz uma valoração, qualquer elemento, né? Viu, gente? Qualquer elemento que precisa fazer uma valoração para se compreendê-lo, nós estamos diante de um elemento normativo. E a omissão nada causa, né? A omissão em si nada causa. É outra crítica, né? Não era movimento muscular que modifica o mundo exterior, né? Mas a omissão, primeiro, não tem movimento muscular. E aí a omissão em si também não modifica o mundo exterior. O que modifica o mundo exterior é outra coisa. Não é a omissão, é outra coisa. A omissão não causa nada, né? A omissão, na verdade, é uma perda de oportunidade de romper um nexo causal. Então, alguém aqui na frente de casa, né, foi atropelado, está ali na rua precisando de socorro, e ele vai morrer se não receber o socorro. Vai morrer por quê? Por conta do atropelamento, não pela minha omissão, que deixei de ir lá socorrê-lo. Minha omissão não causou o resultado de morte. O resultado de morte foi o atropelamento. A omissão nada causa. A omissão, na verdade, é uma perda de oportunidade de se quebrar um curso causal que já está em curso, em andamento, né? Eles falavam que o dolo estava na cobridade, deveria estar na tipicidade. E aí isso causa um monte de problema, né? Causa um monte de problema. Isso é uma grande crítica feita ao sistema clássico. O dolo na culpabilidade não ajuda em nada, ele deveria estar na tipicidade. Ele dá uma dificuldade várias, né? Uma delas é o caso do crime tentado. No caso do crime tentado, é preciso, logo que se analisa a tipicidade, dizer que crime que é, né? Então, primeiro analisa a tipicidade, depois a ilicitude, depois a culpabilidade, ok? Então, preciso dizer tentativa do quê? Para se saber tentativa do quê, né, eu tenho que conhecer a intenção do sujeito em muitos casos. Alguém pega uma moça pelo pescoço à noite numa rua noturna, durante o período noturno, à noite, e começa a arrastar a moça pelo pescoço rumo a um terreno baldio. A polícia chega e, naquele momento, interrompe a execução. Crime que foi? Não. Você vai dizer, bom, teve um movimento muscular aí que modificou o mundo exterior. Realmente teve uma ação, né? De acordo com a teoria natural, o causalista da ação. Teve um movimento muscular que modificou o mundo exterior. O sujeito agarrou a moça pelo pescoço e estava arrastando a moça para o terreno baldio, ok. Diga que tipo, tentativa do quê? Né? Sem ver a intenção, porque aqui na tipicidade só se vê elementos objetivos. Então, sem saber, né, não é possível pesquisar, não é possível indagar a intenção do sujeito. E você tem que dizer tentativa do quê? Tentativa do quê? Estupro. Estava arrastando a moça para matar a moça, seria tentativa de homicídio? Não, o sujeito estava arrastando a moça lá para dar uma pisa na moça lá no terreno baldio, então seria tentativa de lesões corporais? Ou ele estava arrastando a moça para subtrair os bens de valores dela lá no terreno baldio, mas seria tentativa de roubo, então. Tá? E como dizer tentativa de quê? Sem saber a intenção. Não. Você só sabe que o sujeito estava arrastando a moça pelo pescoço, levando a moça para o terreno baldio. Pronto. Esse é o aspecto objetivo da conduta. E não dá para dizer, sem conhecer a intenção do sujeito, o plano dele, o planejamento dele, não dá para dizer. Era tentativa de quê? De crime tentado que era. Não é possível. Então, esse é um grande problema aqui. Né? O dolo lá na culpabilidade. Só vou descobrir a tentativa do que é quando eu for analisar a culpabilidade, porque lá na culpabilidade que está o dolo, né? Lá que eu vou conseguir saber qual que era a ideia do sujeito, o planejamento dele. Então, na hora que eu estiver analisando a tipicidade, eu tenho que... tipicidade, pena aí, dá um tempo, aguenta um minutinho aí que eu vou ali na culpabilidade perguntar qual que era o projeto do sujeito aí já volto aqui para nós conversarmos. Né? Aí o sujeito vai lá na culpabilidade, a intenção era subtrair os bens e valores da moça. Bom, então agora eu volto lá para a tipicidade. Bom, tipicidade, agora eu vou dizer que é tentativa de roubo. Bom, isso não é adequado, né? É para, quando se analisa a tipicidade, é para o sujeito, o analista, né, afirmar
tipo penal que foi violado. No caso, a tentativa é tentativa do quê? É para se dizer, né? Então, tem essa grande dificuldade aí. Falava que a culpa era psicológica, não, mentira, a culpa ela é normativa, ela tem elementos normativos. Violação, dever, objetivo de cuidado, previsibilidade, objetivo de resultado, então são elementos normativos, não é puramente psicológica, né? Esse sistema trazia injustiça nos casos de equação moral irresistível e obediência hierárquica. Por quê? Olha, nós temos uma probabilidade que só tem dolo e culpa. Então, aqui não existe uma exigibilidade e conduta diversa como elemento da probabilidade. Então, o sujeito que coagido moralmente, uma coação irresistível, ele teria praticado o crime, né? Porque, pô, eu vou dizer que ele praticou o crime. Se tivesse um outro elemento aqui, exigibilidade e conduta diversa, pronto, não praticou o crime porque não está presente esse elemento aí, exigibilidade e conduta diversa. E mesmo nos casos de obediência hierárquica. Então, levaria uma solução injusta. Tá? O sujeito tem o filho sequestrado e o sequestrador obriga ele lá no caixa do banco sacar uma grana, né, escondido, né? Praticar, portanto, uma subtração contra o banco, um furto contra o banco, para entregar dinheiro para o sequestrador para liberar o filho. O sujeito, claro, se fizer isso com meu filho, eu vou fazer isso. Entre o meu filho morrer na mão do sequestrador, eu praticar um furto lá na agência bancária da qual sou gerente, é claro que eu vou praticar o furto na agência bancária da qual sou gerente, né? Depois eu dou um jeito de devolver o dinheiro, vejo o que acontece lá, né? Então eu vou praticar um furto contra o banco, coagido moralmente, porque eu quero salvar a vida do meu filho. Tá? Nesse sistema, né, não tem como haver uma absolvição aqui. Não existe um requisitozinho de exigibilidade de conduta diversa. Então é uma solução injusta. E também uma solução insatisfatória para os casos, né, de erro de proibição. Eles nem conheciam essa figura de erro de proibição. É o sujeito que realizava uma determinada conduta e não sabia que essa conduta era ilícita. Ele acreditava que a conduta era lícita. Então, vai ser condenado igual. Ainda que seja, o sujeito está em erro, né? Ele está em erro. O que é erro? Erro é falsa percepção da realidade. Então, o sujeito está em erro. Acredita que a conduta é lícita, na verdade é ilícita. Ainda que seja um erro invencível, ele acredita mesmo que a conduta é lícita e é um erro invencível. Não poderia superar nas circunstâncias. Ainda assim, né, não há margem para a absolvição. Dizer que ele praticou crime, olha aqui, não aparece nada aqui, ó. Só tem dolo culpa. Não tem um elementozinho, conhecimento da estudo da conduta. Essa é a situação. Então, gente, esse aqui é o sistema clássico. Tá aí o sistema clássico. Vamos para o neoclássico. Neoclássico, Flank e Messer como os precursores. As principais teorias continuou com a teoria causal naturalista da ação, nós já explicamos, mas a probabilidade ela é melhorada. Foi adotada a teoria normativa da probabilidade ou psicológico normativo da probabilidade. As principais características, a probabilidade ela deixa de ser meramente psicológica e passa a ser considerada também um juízo de reprovação e contém, mas ainda mantém ali o dolo e a culpa na probabilidade. Um dolo normativo ou híbrido, um dolo diferente. O neoclássico respondia lá da mesma forma que o clássico, continuou com a neura de dividir o crime em dois aspectos, aspecto objetivo e aspecto subjetivo. Mesma coisa, não teve evolução aqui. O clássico dizia que crime era injusto e culpável. Injusto é uma conduta típica e ilícita. Isso que é injusto. Injusto penal é uma conduta típica e ilícita. Tá? Sendo ou não culpável, não interessa. É o fato da conduta ser típica e ilícita que você tem um injusto penal. Dentro do injusto penal, ou seja, dentro da tipicidade, dentro da ilicitude, só havia elementos objetivos. Dentro da tipicidade, elementos puramente objetivos, a conduta, a tipicidade, nos crimes materiais, resultado nexo causal. A mesma coisa, esse conceito de conduta aqui, puramente objetivo, está dentro do aspecto objetivo do que seja crime. Tá? A ilicitude também, com elementos puramente objetivos. Mesma coisa. Então, quando você vai analisar uma legítima defesa nesse sistema aqui, você não olha a intenção. O sujeito tinha intenção de se defender ou não. Não é analisado aqui. Só analisado os aspectos objetivos da legítima defesa. A cena objetiva da legítima defesa. Porque ela está dentro do que é objetivo dentro do
do que seja crime, né? E a culpabilidade, nós temos já uma culpabilidade melhor, mais evoluída, né? Imputabilidade passa a ser elemento da culpabilidade, antes era só pressuposto. Exigibilidade de conduta diversa surge aqui, né? Não existia, surgiu, mas manteve o dolo e culpa. Só que é um dolo diferente, chamado dolo normativo ou dolo híbrido. Portanto, é um dolo diferente do dolo do clássico. No neoclássico, nós temos a teoria causal naturalista da ação, que é a mesma teoria de antes. Intervenção muscular, energias do impulso cerebral, que modifica o mundo exterior. A teoria causal naturalista da ação. É um conceito de ação humana, de conduta humana, puramente objetivo. Veja, não aparece a finalidade dessa ação. Só aparece o movimento muscular que modifica o mundo exterior, só isso, né? Na culpabilidade, a teoria adotada é a normativa ou psicológico-normativa da culpabilidade. E é sempre bom lembrar os dois nomes, são sinônimos, tá? A banca de concurso às vezes usa um nome, às vezes usa outro, às vezes usa os dois. Então é sempre bom procurar internalizar os dois nomes. Continuava sendo vínculo entre o autor e o fato, por meio de dolo e culpa, mas agregou um elemento novo, que é a exigibilidade de conduta diversa. E o dolo um pouquinho diferente. Então, nós temos uma culpabilidade melhor. Imputabilidade passou a ser elemento da culpabilidade, não é mais pressuposto. E tipicidade e a antilicitude, elementos objetivos. Aquilo que eu disse continuou, tipicidade e licitude, olhando somente elementos objetivos. Nesse sistema, nós temos a teoria da culpabilidade, que é o que merece um pouco mais de destaque, né? A mudança justamente está aqui na teoria da culpabilidade, né? Então não teve mudança nenhuma. Lá na culpabilidade teve mudança. Teoria normativa, psicológica normativa da culpabilidade. 3 elementos a essa culpabilidade: imputabilidade, dolo ou culpa, o dolo normativo ou híbrido, já eu explico, e mais exigibilidade de conduta diversa. A culpabilidade melhor. Lembra que a outra só tinha dolo e culpa, e era o dolo natural, não era esse dolo normativo ou híbrido aqui. Esse dolo normativo ou dolo híbrido, o que é esse dolo? É um dolo que tem 3 elementos. Consciência e vontade, como em uma aula de revisão, todo mundo já sabe o que é dolo, inclusive os alunos do segundo período, que eu já trabalhei com eles esse assunto aí, né? Então, consciência e vontade, os elementos clássicos do dolo. E o terceiro elemento, que é a novidade aqui. Por isso que ele é normativo híbrido. Consciência atual da ilicitude do comportamento. Conhecimento de que o comportamento seja ilícito. É o sujeito que conhece de fato, no momento da realização da conduta, que aquela conduta é ilícita. O sujeito sabe que aquela conduta é ilícita no momento da conduta. Então, é mais um elementozinho do dolo. Por isso que ele é normativo, por isso que ele é híbrido, né? Por que é híbrido? Por que é normativo? Eu preciso fazer um juízo de valor, eu preciso julgar o sujeito, né? Saber se ele tinha esse conhecimento ou não da ilicitude da conduta. Tá? A ideia do sistema neoclássico foi resolver com esse terceiro elemento do dolo aqui, os problemas relacionados a erro de proibição, que o clássico não resolvia. Então, o sujeito que está em erro, acredita que a conduta seja lícita, um erro invencível, ele acredita que a conduta seja lícita e, na verdade, é ilícita, ele entra aqui, ó. Ele não tem consciência, né, da ilicitude do comportamento. Falta esse elemento aqui. Se falta esse elemento, falta dolo. Bom, se falta dolo, sobra o que sobra? Culpa, talvez. Precisa analisar culpa, eventualmente. Então, resolve os problemas de erro de proibição com esse elementozinho aqui. Pelo menos ajuda, né? E aquela crítica que eu falei em relação à coação moral irresistível, obediência hierárquica, é aquele caso lá que eu fui lá no banco, saquei o dinheiro, pratiquei um furto contra o banco para sacar dinheiro, para pagar o resgate do meu filho, entra aqui, ó. Não é exigível de mim uma conduta diferente. Acho que a sociedade não tem coragem de exigir de mim uma conduta diferente. Olha, meu filho está lá sequestrado, o bandido que sequestrou é gente do PCC, já matou um monte, né? Se eu não pagar o resgate, vão matar meu filho também. Eu não tenho a grana, então pratiquei um furto contra o banco para arrecadar esse dinheiro para pagar o resgate do meu filho. É exigível que eu agisse de forma diferente? Só que
exigível que eu não pagasse resgate, de que os bandidos matassem meu filho, ou é exigível que eu chamasse a polícia correndo o risco dos caras matarem meu filho? Será que dá para exigir isso de uma pessoa? Acho que não, né? Então, esses casos, eles seriam absolvidos por conta desse elementozinho aqui, que é o terceiro elemento da culpabilidade. Falta esse elemento, não tem culpabilidade. Não tem culpabilidade, não tem crime. Tá? Esse dolo, essa culpabilidade, portanto, ela é estruturada dessa forma. Ela tem 3 elementos: imputabilidade, dolo ou culpa, e exigibilidade de conduta diversa. E esse dolo é o dolo normativo ou híbrido, com 3 elementos: consciência, vontade e conhecimento atual da ilicitude da conduta. Então, essa aqui é a matriz da culpabilidade para resolver casos. Bom, esse dolo normativo, o dolo híbrido, ele veio para resolver os casos de erro de proibição, que o clássico dava uma solução insatisfatória. O neoclássico consegue, pelo menos, afastar o dolo. Né? Pelo menos o dolo é afastado. Se o sujeito não tem conhecimento da ilicitude da conduta, afasta o dolo, permite a punição a título de culpa. Agora, nesse sistema, o sujeito que não conhece a ilicitude da conduta não age dolosamente, eventualmente a título de culpa. É uma evolução. Críticas. Continua a crítica à inexistência de elementos objetivos na análise do injusto, tanto tipicidade quanto ilicitude. Não se vê a intenção do sujeito, a análise é puramente objetiva. Isso continua a trazer problemas para resolver casos de crime tentado. E esse caso do homem vestido de branco aqui. Eu coloco aqui esse homem vestido de branco para lembrar de um crime praticado por um médico que abusa no exame ginecológico da paciente. Se ele faz o exame de forma correta, não é crime, né? Mas se ele abusa e realiza os mesmos movimentos musculares, né? Mesma coisa, né? Às vezes, de repente, ele faz um exame sem necessidade para poder dar uma olhada, né? Enfim, é um abuso, né? Não era necessário fazer o exame, mas fez um exame, tal, né? Olha, se eu não consigo ver a intenção do sujeito e analiso somente a parte objetiva, eu não consigo diferenciar quando a conduta é lícita, quando é crime e quando não é crime, né? Porque externamente, objetivamente, a conduta é a mesma. Onde que está o crime? Está na cabeça do sujeito. São chamados crimes de intenção, né? Então, sem saber a intenção do sujeito, eu não consigo dizer se a conduta é típica. Então, eu tenho esses problemas aqui, tanto em relação ao crime tentado quanto a esses crimes. Tem alguns crimes que, mesmo no consumado, para eu poder dizer se há crime ou não, eu preciso dar uma olhada do que tem na cabeça do sujeito, qual é o projeto dele. E sem ver isso, eu não consigo dizer se tem um crime ou não. Então, tem esse problema aí, não foi resolvido. O dolo normativo híbrido se entende que é um equívoco. O melhor dolo que tem ainda é o natural, né? Ou, atualmente, nós temos as teorias normativas do dolo, teoria da ação significativa, etc., né? Seria um equívoco. Equívoco por quê? O sujeito que age acreditando que a conduta é lícita, ele age acreditando que a conduta é lícita quando na verdade é ilícita. Ele age com consciência, vontade de realizar aquela conduta, né? Mas só que ele acha que é lícita, quando na verdade é ilícita, ele age sem dolo, né? De acordo com esse dolo normativo, o dolo híbrido. Precisa ter 3 elementos, né? Então ele age sem dolo. É punido a título de culpa. Mas aí fica uma culpa com intenção, né? Que estranho, né? O sujeito queria mesmo aquele resultado, ele alcançou aquele resultado, querendo, estava afim, né? Estava interessado, esse era o projeto dele, e vai ser punido a título de culpa. Estranho, né? Parece que talvez incompatível aí entre parece haver uma incompatibilidade entre culpa e o resultado querido, desejado. Esse seria, portanto, um equívoco. Aquele elemento lá, conhecimento da estudo da conduta, talvez estivesse fora do dolo, em outro local, né, na teoria do crime, talvez fosse melhor. Leva à absolvição criminosos habituais ou profissionais, uma crítica da doutrina que eu não concordo muito, né? Se diz que o sujeito
que vive no mundo do crime, nasce no mundo do crime, cresce no mundo do crime, ele é socializado e entende que aquelas condutas são lícitas, afinal de contas, todos realizam aquelas condutas. Então, ele acredita piamente que aquelas condutas criminosas são lícitas. E faltaria esse elementozinho do dolo aqui, do dolo normativo, o dolo híbrido, que é a consciência da ilicitude da conduta. Então, o sujeito não tem consciência que aquela conduta é ilícita porque ele nasceu, foi socializado no mundo do crime e acredita que aquelas condutas são lícitas. Faltaria aquele elemento, faltaria o dolo, haveria punição por culpa, no máximo, ou mesmo absolvição. Eu não concordo muito com essa crítica, não é o momento de eu explicar porquê, né? Mas, enfim, é uma crítica que a doutrina aponta aí. E a consciência da ilicitude, ela precisa ser potencial e não atual. O neoclássico trabalhava com o conhecimento atual da ilicitude da conduta. Qual a diferença, né? O conhecimento atual da ilicitude da conduta é o conhecimento que o sujeito de fato tinha, concretamente tinha. Ele realmente tinha conhecimento de que a conduta era ilícita no momento do fato. Então, eu estou trabalhando com conhecimento atual da ilicitude. O conhecimento ou consciência potencial da ilicitude, ele trabalha com outra lógica. Então, aí não é necessário que o sujeito tinha, de fato, concretamente, conhecimento da ilicitude da conduta. Bastava que ele estivesse em condições, ou que havia possibilidade de conhecer a ilicitude do comportamento. Bastava isso, né? Olha, se eu trabalho com o sistema de conhecimento ou consciência atual da ilicitude, a acusação tem que provar que o sujeito, de fato, no momento da conduta, realmente sabia que aquela conduta era ilícita. Se eu trabalho com um sistema onde basta o conhecimento ou consciência potencial da ilicitude, bom, a acusação precisa só demonstrar que o sujeito estava em condições, que ele tinha condições de conhecer a ilicitude do comportamento, tá? Então, isso tem uma implicância prática e também teórica, né? Lembrando que se a ideia é trabalhar com consciência potencial da ilicitude da conduta, há um dever, né, de se informar, né? Por exemplo, eu vou acusar lá um advogado de ter praticado um crime. O advogado alega que não conhecia, ele acreditava que aquela conduta era lícita. Se eu estou trabalhando com essa lógica aqui de conhecimento atual da ilicitude, eu preciso provar que o advogado sabia que aquela conduta era lícita. Ilícita, melhor dizendo. Mas como é que eu vou provar isso? Ele nega. Diz que faltou na aula no dia que o professor explicou aquele assunto, tirou nota baixa na prova, errou a pergunta que o professor perguntou na prova lá, que o professor perguntou aquele assunto, e enfim, como é que eu vou fazer essa prova? Agora, se eu trabalho com uma ideia de conhecimento ou consciência potencial da ilicitude da conduta, não. Aí o sujeito que é advogado, se não tem condições, né? Se ele não estiver em condições de conhecer as condutas lícitas e ilícitas na comunidade, bom, então quem que vai estar, né? Então, o correto é conhecimento potencial da ilicitude da conduta, que é mais uma crítica feita ao sistema neoclássico. Tá aí, então, resumo do sistema neoclássico é esse. O finalismo. Finalismo, Hegel, que é o precursor, a teoria finalista da ação, a teoria da culpabilidade, a teoria normativa pura da culpabilidade, e essa culpabilidade ela torna-se exclusivamente normativa. Dolo e culpa vão lá para a tipicidade. Então, aqui nós temos no sistema finalismo, o sistema finalista veio corrigindo vários erros do neoclássico. Então, vamos ali explicar o finalismo. Crime é o injusto culpável, já sabemos o que é injusto. Justo é a conduta típica e ilícita, ok. Dentro dessa tipicidade, no finalismo, nós temos uma conduta. Dolo e culpa estão aqui dentro da conduta, tá? Portanto, estão dentro da tipicidade. Olha, se estão aqui, portanto, acabou aquela ideia de dividir o crime em aspectos objetivos e subjetivos, foi superada aqui, acabou essa ideia. Já era. Um abraço para o gaiteiro. Logo, dentro da tipicidade, dentro da ilicitude, pode haver elementos objetivos, pode haver elementos subjetivos também. E, de fato, tem aqui, ó. Dolo, né? A culpa é normativa, tudo bem, mas eles trabalham com dolo natural, né? Que é aspecto subjetivo. Está dentro aqui da tipicidade.
Tipicidade, resultado, nexo causal nos crimes materiais. E essa ilicitude também se olha agora a intenção do sujeito. Então, a legítima defesa que se olha a intenção. Então, não é uma legítima defesa puramente objetiva. Precisa descobrir se ele tinha a intenção de se defender. Se caso tinha, é uma legítima defesa. Preciso ver qual que é o elemento subjetivo da legítima defesa. Da estado de necessidade, de toda a excludente da ilicitude. Então, aqui olha-se também a subjetividade. E uma probabilidade já bem evoluída, com 3 elementos. Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude. Né? Veja que conhecimento da ilicitude antes, ele era elemento do dolo, aquele dolo normativo, o dolo híbrido. Agora saiu do dolo, largou o dolo, desgarrou do dolo, fez o divórcio, separou, né? Contratou um advogado, separaram. Foram lá no X, na vara de família, e separaram, né? Então, o dolo seguiu para lá, né? Foi lá para a tipicidade, mas com conhecimento da ilicitude, consciência da ilicitude, permaneceu aqui na culpabilidade. Com a correção, não é mais atual o conhecimento da ilicitude, é potencial com conhecimento da ilicitude. Portanto, teve uma correção aqui também, evoluiu. E a exigibilidade de conduta diversa que se manteve. Então, uma culpabilidade com 3 elementos, ela é puramente normativa, tem elementos normativos que significa juízo de reprovação. Então, quando estão presentes esses 3 elementos aqui, é possível fazer um juízo de reprovação. Cara, o sujeito praticou uma conduta típica, praticou uma conduta ilícita, era imputável, tinha condições de conhecer a ilicitude da conduta, né? E podemos exigir dele uma conduta diversa, podemos exigir dele, nas circunstâncias, uma conduta conforme ao direito. Pô, esse sujeito não é digno de reprovação? Vamos aplaudir o sujeito? Aprová-lo, né? Dar a ele o prêmio Nobel? Acho que não, né? Então, ele é digno de reprovação. Então, uma probabilidade que significa reprovabilidade. Então, culpabilidade, na verdade, ela significa reprovabilidade. E reprovar ou aprovar é juízo de valor, é uma valoração, é julgamento. Então, olha um jardim bem feito, aprovo. Um mal feito, eu reprovo. Então, olha uma conduta típica ilícita, aprovo. Olha uma conduta típica ilícita, reprovo. Quando eu vou reprovar? Quando o sujeito era imputável, potencial consciência do ilicitude presente, e exijo dele uma conduta diversa. Aí, nesse caso, eu reprovo. As teorias. A finalista da ação não é mais um simples movimento muscular. A conduta humana, a ação humana, não é mais um simples movimento muscular que modifica o mundo exterior, ou seja, gera causalidade. Não é só isso, né? Agora se analisa também a finalidade. Então, nós temos uma conduta consciente e voluntária movida por uma finalidade. A subjetividade veio para dentro do conceito. Aqui, ó. Então, aqui dentro, está dentro do conceito de conduta humana. Resolveu um monte de coisa. Nos casos de tentativa lá, agora dá para dar uma olhada na intenção do sujeito, né? O sujeito que está arrastando a moça pelo pescoço para dentro do terreno baldio à noite, e a polícia chega e interrompe a execução. Agora, eu sei se é uma tentativa de roubo, se é uma tentativa de estupro, se é uma tentativa de homicídio, que agora eu consigo dar uma olhada na intenção, no projeto, no plano do sujeito, né? Eu não preciso mais sair da tipicidade para ir lá na probabilidade para dar uma olhada no dolo, para voltar de novo para a tipicidade para afirmar que crime que é, tentativa do que é. Agora já, tá, dolo e culpa estão lá na tipicidade, olha, então, eu já olho a conduta, né, e já sei qual que é a finalidade do sujeito. Então, conduta humana para o finalismo não é só movimento muscular, é também um movimento muscular realizado de forma consciente e voluntária, né, movido que busca uma finalidade. A finalidade é o que? Atirar, matar, subtrair, enfim, aparece dentro do conceito para o finalismo, conceito de conduta. Tá? E o finalismo adotava também a teoria normativa pura da coabilidade. Olha, cuidado com o pura aqui, ó. O pura é importante. Pura, é pura, só tinha elementos normativos, né? Ela é puramente normativa. Por isso que a pura está aqui para isso, ó. Teoria psicológica pura da probabilidade. Só tinha elementos puramente normativos. Os elementos psicológicos saíram da probabilidade, foram lá para a tipicidade, né? O dolo foi lá para a tipicidade. Então, aqui só ficou elementos normativos. Todos implicam valoração. Juízo de valor.
Então, ela passou a ser elementos, né, puramente normativos. A retirada do dolo da culpabilidade fez com que essa culpabilidade ela tivesse 3 elementos. Então, aqui os 3 elementos. Imputabilidade, potencial consciência de licitude, potencial consciência de licitude, não é atual conhecimento da licitude, né? Potencial, tá? Consciência é o mesmo que conhecimento, tá? Por isso que eu estou falando aqui, consciência da licitude, conhecimento da licitude. E exigibilidade de conduta diversa, um elemento que surgiu no neoclássico, se manteve aqui e está aqui até hoje. Então, gente, essa culpabilidade aqui do finalismo, ela é uma culpabilidade que hoje muitos trabalham com ela. Vocês podem olhar uma sentença qualquer de um juiz aí, criminal, lógico, que seja adepto do finalismo, e muitos são ainda, né? Vocês vão analisar lá na sentença, o juiz analisando a culpabilidade com base nessa matriz aqui. Com esses 3 elementozinhos aqui da culpabilidade. No tocante à ilicitude, ou antilicidade, então as causas de justificação, os excludentes de ilicitude, são sinônimos, tá? Se eu chamar causa de justificação e excludente de ilicitude, eu estou falando da mesma coisa. Então elas têm elementos não só objetivos, mas também elementos subjetivos. Beleza? Então, a legítima defesa tem lá o requisito subjetivo da legítima defesa. Antes não. Antes a análise era meramente objetiva. O dolo, ele é o dolo natural. Só com 2 elementos, consciência e vontade. Só isso, né? Então, aquele dolo normativo, o dolo híbrido, existiu só na época do sistema neoclássico. Então, o dolo voltou a ser natural aqui. Consciência e vontade. É um chamado dolo natural. A culpabilidade, ela é normativa, puramente normativa. Exprime um juízo de valor, um juízo de reprovação. A consciência da licitude é potencial, não é mais atual consciência da licitude, é potencial consciência da licitude. Verifica, né, se o sujeito tinha condições de conhecer a licitude da conduta. Se for vencível, o sujeito está em erro, né? Acredita que a conduta é lícita. Na verdade, é ilícita. Se esse erro for vencível, poderia ser superado nas circunstâncias, não isenta de pena. Pode acarretar uma diminuição da pena. Se for um erro invencível, aí fica afastado esse elemento da culpabilidade, afasta esse elemento da culpabilidade e afasta a pena também. Então, não tem culpabilidade, não tem crime. Se não tem crime, não tem legitimidade para o Estado aplicar a pena. A culpa, ela é normativa. Ela é composta aqui por esses requisitos. São os requisitos da culpa. Conduta voluntária, resultado involuntário, tipicidade, relação de causalidade, quebra do dever objetivo de cuidado, previsibilidade objetivo de resultado na culpa inconsciente ou efetiva previsão na culpa consciente. Então, ali para frente eu explico melhor o que é culpa e aí lá eu comento cada requisitozinho desse da culpa. Ela é normativa. Só para provar que ela é normativa, olha esses 2 requisitos aqui. Ó. Isso aqui, ó. Esses 2 requisitos implicam no juízo de valor. Quebra do dever objetivo de cuidado. Então, eu preciso julgar o sujeito. Para eu dizer que ele quebrou o dever de cuidado, eu olho a conduta, vejo qual é a conduta que ele deveria ter observado naquelas circunstâncias. Qual era a conduta esperada? Compara a conduta que ele efetivamente realizou com a conduta esperada para dizer se ele quebrou o dever de cuidado ou não. Tá? Então, a cada conduta que você for fazer, existe uma conduta que é esperada. Há um dever de cuidado para tudo. Até para caminhar entre crianças. Passa de bicicleta entre crianças, andando de bicicleta entre crianças que tem lá 1 ano e meio, 1 ano e 2 meses, 2 anos, 2 anos e meio. Você vai passar 60 km por hora na bicicleta, 55 km por hora na bicicleta, que é a bicicleta de corrida, você é um atleta, etc., uma descida, de repente, você consegue ver essa velocidade. Só que esse é o cuidado esperado para quem passa conduzindo uma bicicleta entre crianças, bebês? Acho que não, né? Então, se o sujeito faz isso, ele quebra o dever de cuidado. Então, esse aqui é um juízo de valor, é um julgamento, portanto, é um elemento normativo. A culpa ela é normativa, ela não é só psicológica. A culpa não é algo que está só dentro da cabeça do sujeito. Senão, se ela fosse psicológica, ela estava só lá dentro da cabeça do sujeito.
mas não é só isso. Ela precisa ser, ela convive com elementos externos. O cuidado esperado em relação a cada conduta não está na cabeça do sujeito, está no mundo, está na vida, está nas convenções. Alguns cuidados estão previstos na lei, inclusive, como o Código de Trânsito prevê vários cuidados lá, tipificados como na lei, né, no Código de Trânsito. Então está lá os cuidados, lá, observar o limite máximo de velocidade, forma de ultrapassagem, etc. Né? E nem todos os cuidados são previstos na lei. Né? Eu acho que não tem lei nenhuma dizendo que você tem que passar de bicicleta entre crianças, você não pode passar rápido, né? Pelo menos não conheço. Mas mesmo assim há esse dever de cuidado que o sujeito eventualmente quebra, né? Então é um elemento normativo. O finalismo sofreu algumas críticas, resistência oferecidas pelos autores clássicos e neoclássicos, por óbvio, né? Exemplo é o Nelson Hungria, um dos maiores penalistas brasileiros. Ele não era finalista. A grande resistência oferecida por eles. Tá? Houve quem dissesse que a construção do crime culposo, a estrutura do crime culposo não faria sentido, porque no crime culposo não tem intenção de produzir resultado, e a conduta de acordo com o finalismo é sempre movida a uma finalidade. Bom, se a conduta é sempre movida a uma finalidade e no crime culposo não tem intenção de produzir resultado, então como é que você explica isso? E aí, mané, como é que faz? Como é que faz? Né? Como resolve isso? Se a conduta humana é sempre movida a uma finalidade e no crime culposo o sujeito não tem finalidade de gerar o resultado, pelo menos na culpa, o sujeito não tem finalidade no crime culposo, né? Porque se tivesse, não era culpa, era dolo. E aí? Então, essa crítica que foi feita ao finalismo, que foi muito bem respondida, conforme daqui um pouquinho eu explico isso para vocês um pouco melhor, se der tempo, né? Foi muito bem resolvida essa crítica com o seguinte argumento: toda conduta é movida a uma finalidade. A diferença é que na culpa, a finalidade é outra. Não é produzir resultado, a finalidade é outra. Mas ainda assim tem uma finalidade na conduta. O sujeito dirige o carro com o interesse de ir para a escola e acaba desrespeitando uma norma de trânsito e causando um atropelamento. Desrespeitou a norma de trânsito por descuido, distração, foi conferir uma mensagem no WhatsApp no celular, por exemplo, e acabou gerando um atropelamento. Ele queria atropelar e matar alguém? Não, claro que não. Não queria mesmo. Dito, não queria mesmo, né? Mas acabou atropelando. Essa conduta tem uma finalidade? Tem uma finalidade. A finalidade era ir para a escola, né? Não era isso que ele estava fazendo? Conduzindo o carro para ir para a escola. Então, nós temos ali uma conduta movida a uma finalidade. Só que acabou gerando um efeito diferente, né? Um efeito colateral diverso do fim. Mas ainda assim é uma conduta buscando uma finalidade. Então, foi bem resolvido aqui essa crítica. Então houve um contraponto bem sucedido. Críticas da teoria, os defensores da teoria social da ação entendem que a conduta humana relevante para o direito penal é aquela que é socialmente relevante. O direito penal não deve se ocupar de condutas que não sejam socialmente relevantes. Recentemente vem sofrendo críticas aí severas do funcionalismo e também dos adeptos da teoria da ação significativa. O finalismo, eu poderia dizer que ele está em franca decadência, acho que ainda não superado, mas está aí em franca decadência. Talvez daqui a um tempo nós não teremos mais pessoas que se dizem finalistas. Então é um sistema que está perdendo forças. A teoria da ação social, que é uma crítica feita ao finalismo, entendia que fato típico acrescentava lá dentro da tipicidade, aquele conceito de conduta humana, a palavrinha socialmente relevante. Então, o comportamento humano relevante para o direito penal só era aquele que era socialmente relevante. A mesma estrutura ali. Dolo e culpa estavam lá na tipicidade, mas voltavam a ser analisados aqui na culpabilidade no momento da fixação da pena. Essa é a teoria, os defensores da teoria da ação social defendiam isso. Essa teoria não teve adeptos, enfim, não teve assim, tanta aceitação,
A crítica que se faz a ela é bem simples, é bem fácil de entender, né? O que é ação socialmente relevante? Tá bem, gente. Conduta humana, direito penal deve se ocupar só de condutas humanas socialmente relevantes. Ok, concordo. Mas o que é socialmente relevante? Então, é uma carga de subjetividade muito alta aqui. Seria uma cláusula aberta, né, a ser preenchida pelo julgador no momento da sentença. E aí, enfim, dá muito poder ao julgador. Eu preciso de algo mais objetivo. Eu preciso de algo mais objetivo, até para controlar a subjetividade do juiz, do julgador, né, do próprio sistema de justiça. O que é socialmente relevante? Perguntar para um sujeito que tem 70 anos de idade o que é socialmente relevante e eu fazer a mesma pergunta, né, para alguém que tenha 18 anos de idade, talvez a resposta seja diferente. Então, eu pergunto lá para aquela vozinha bem tradicional, né, bem conservadora mesmo, praia de nudismo, o que ela acha? Ela acha um absurdo isso, né? Putz, né? Se perguntar para alguém que tem 18, 19 anos, 30 anos, de repente, para a geração mais nova, aí, praia de nudismo, o que tu acha? Cada um faz o que quer, vai lá, beleza, não vejo problema nenhum, né? Estão lá, um local próprio para cada um, beleza? Então, a primeira lá, o bem conservador, bem tradicional, é dizer que o direito penal tem que se ocupar lá de praia de nudismo, porque é uma conduta humana socialmente relevante, tem que punir aquilo. Seria ato obsceno, sei lá, coisa do tipo, né? Já o outro, não, o outro com a mente mais aberta, mais jovem, com outros valores, né? Não, o direito penal não tem que se ocupar disso, isso não é uma ação, não é uma conduta socialmente relevante para que o direito penal se ocupe disso, não vamos mexer com isso. Então é muito aberto aqui, o que é socialmente relevante? Por isso que essa teoria aí não vingou para frente. Ao finalismo dissidente é bem simples, trabalha com um conceito analítico de crime só com 2 elementos. Crime é fato típico ilícito. Mas e a culpabilidade? A culpabilidade ela é pressuposto para a aplicação da pena. Ela não faz parte do conceito de crime, ela é pressuposto para a aplicação da pena. Então, isso é o finalismo dissidente. O sistema finalista dissidente aí, tá? A culpabilidade não é elemento do crime. Crime é só fato típico ilícito. Essa culpabilidade ela tem os mesmos elementos, né? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e exigibilidade de conduta diversa. A única coisa que muda é que essa culpabilidade não é elemento do crime, e sim pressuposto para a aplicação da pena. Tá? Sistemas funcionalistas, temos 2 grandes precursores, Roxin e Yapes, teorias relevantes, teoria da imputação objetiva e a funcionalista da culpabilidade. Característica: a ação, a conduta humana perde relevância dentro da teoria do crime. Veja que lá no finalismo, todo o sistema é construído com base no conceito de conduta. Conduta movida a uma finalidade. Tudo é construído com base nesse conceito. E aqui no funcionalismo, o conceito de conduta humana ela perde essa relevância. Continua sendo importante, mas ela não é mais o ponto mais alto dos elementos do crime. O que passa a ser importante dos elementos do crime é a imputação objetiva. Aqui sim. Então, tudo é construído com base na imputação objetiva. Como se a imputação objetiva fosse o alicerce do sistema. O funcionalismo moderado teleológico, que eu vou explicar daqui um pouquinho, a probabilidade, ela inclusive é alterada. Ela não é mais só a reprovabilidade, ela passa a ser também responsabilidade. É uma probabilidade diferente aí, né? Vamos explicar o funcionalismo moderado teleológico do Roxin. Bom, pessoal, é assim. É inegável, e acreditem nisso, porque é real. É inegável que cada elementozinho desse de crime, seja lá qual teoria que você goste. Professor, eu gostei do clássico. Eu gostei do neoclássico. Eu achei legal o finalismo. Tá? Seja lá qual sistema que você adote, eu acho legal, é inegável que cada elementozinho que se coloca aqui no conceito de crime, ele tem repercussão, como eu já falei bem no início da aula, né? Tem repercussão para legitimar a atuação do Estado para punir e também serve para proteger bens jurídicos importantes diante de graves violações. Portanto, cada elementozinho desse cumpre uma função política.
Tá ok? Cada elemento desse cumpre uma função política. Então, quando eu estou dizendo o que é crime, a aula de hoje aqui é responder o que é crime, né? O que é crime? Então, estou respondendo. Crime, de acordo com o clássico, era isso. Crime, de acordo com o neoclássico, era isso. Crime, de acordo com o finalismo, era isso. Tá? E agora eu vou responder. O crime, de acordo com o funcionalismo moderado teleológico, é isso. Quando eu digo que é crime, há uma função política. Há uma função política. Então, eu coloco um elemento, pessoas que antes eram condenadas, agora são absolvidas. Eu excluo um elemento, pessoas que antes eram absolvidas, agora são condenadas e vice-versa. Então, há uma finalidade política no conceito de crime. Tá? Portanto, o direito penal cumpre uma função política. Tá? Ainda que você seja garantista de carteirinha. Olha, eu sou garantista de carteirinha. Aqui, direito penal só serve para limitar o poder punitivo do Estado, reduzir o máximo possível esse poder punitivo do Estado, para evitar a intromissão do Estado na esfera da liberdade do indivíduo, para que as pessoas tenham mais liberdade e para que elas não corram um risco de sofrerem consequências penais em razão de determinadas condutas. Então, você é um garantista de carteirinha. Ótimo. Essa é uma opção política. Esse teu pensamento está retratando uma opção política. Então, se o direito penal tem essa finalidade aí, que você está dizendo, essa é a função do direito penal, ótimo. Isso é uma missão política que o direito penal cumpre. Tá? E aí o conceito de crime também. Aí você começa a trabalhar com essa finalidade política, né? Lá dentro da pena, dentro da punibilidade, nas causas de prescrição, provavelmente você leva isso para o processo penal, e aí você tem um processo penal mais ou menos garantista, conforme a sua finalidade. Então, a gente está trabalhando com essa ideia. Não dá para dizer que isso daqui é inocente, que não tem intenção nenhuma, que é só um sistema inocente que serve para analisarmos quando alguém pratica crime, para que seja legítima a aplicação da pena. Não, não é só isso não, gente. Aqui há um cumprimento de uma finalidade política. Tá ok? Então, o funcionalismo, ele percebeu isso. Tá? E essa é uma grande contribuição do funcionalismo. Então, se pergunta qual que é a função do direito penal. Por isso o funcionalismo. Por isso que se chama funcionalismo, vem de função. Qual que é a função do direito penal? Então, a depender da resposta que você dar a essa pergunta, você constrói um sistema. Então, vamos dar uma resposta possível aqui. Qual é a função do direito penal? Função do direito penal, para mim, professor, direito penal serve para limitar o poder punitivo do Estado, para garantir a esfera de liberdade do indivíduo, para que o indivíduo possa gozar da sua liberdade sem intromissão indevida do Estado, onde o Estado só deve interferir quando é eminentemente necessário, quando é extremamente necessário para a proteção dos bens jurídicos mais importantes, mais graves, diante das violações mais importantes. Então, só quando é preciso mesmo. E ainda assim, professor, só quando os outros ramos do direito não derem conta de proteger esse bem jurídico. Se os outros ramos do direito derem conta de proteger esse bem jurídico, não tem por que o direito penal se meter nesse assunto. Porque o direito penal vir lá com a sua ameaça de sanção, pena privativa de liberdade, por exemplo, para proteger determinado bem jurídico, que os outros ramos estão protegendo muito bem aquele bem jurídico, não precisa disso. Então, esse é o papel do direito penal? Essa é a função do direito penal? Então, você está pensando de acordo com o Roxin. Então, é essa a resposta que ele dá, né? Então, é por isso que se construiu esse sistema aqui, o sistema funcionalista moderado teleológico, com base nisso. Então, essa é a função do direito penal. É limitar o poder punitivo do Estado mesmo, né, para que o Estado só interfira quando necessário, quando os outros ramos do direito não derem conta de proteger determinado bem jurídico e quando o bem jurídico ele é importante, ele merece a proteção penal. E não é qualquer bem jurídico que o direito penal vai tutelar, somente os mais importantes. E não é qualquer violação a esses bens jurídicos, não, só as violações relevantes, dignas, as mais graves, aquelas que causam impacto, essas sim que o direito penal se ocupa. Uma violação insignificante a esse bem jurídico, portanto, não tem por que o direito penal atuar. Então, essa é a ideia aqui desse funcionalismo moderado ou teleológico do Roxin. E ele constrói o sistema tudo com base nesse pensamento, né? Crime seria injusto, responsável. Veja que já temos uma mudança aqui. A ideia de reprovabilidade foi evoluída para a ideia de responsabilidade. Não é mais tão somente
Reprovabilidade. É reprovabilidade, mas também responsabilidade, vem de responsabilização. Quando é necessário haver a responsabilização penal. Tá? No injusto, nós temos o fato típico, mas a ilicitude ou antijuridicidade. E dentro da tipicidade, encontramos a conduta, dolo e culpa aqui, né? Dolo e culpa vem para o fato típico, o finalismo, não sai mais daí, tá aí até hoje. Acho que ninguém vai ter coragem de tirar dolo e culpa da tipicidade doravante. Tipicidade, né, obviamente, que é o juízo de subsunção, e a imputação objetiva, que é o elemento novo aqui que surgiu. Esse funcionalismo, que é a imputação objetiva, surgiu aqui, não existia antes, surgiu aqui dentro do fato típico. Essa antijuridicidade, ela é esvaziada. Então, situações como consentimento do ofendido, violência desportiva, dentro das regras do esporte, intervenções médico-cirúrgicas, de acordo com o protocolo clínico, tudo ok, né? E antes eram tratadas na ilicitude pelo finalismo, né? Agora são tratadas na tipicidade. Então, essas situações aqui de consentimento do ofendido, violência desportiva, intervenções médico-cirúrgicas, né? O finalista puro lá, ele diria o seguinte, que essas condutas aqui, elas são típicas. Então, uma lesão desportiva na regra do esporte, uma luta de boxe. O boxeador dá um soco na cara do outro e quebra o nariz do outro, né? É uma lesão corporal. O finalismo diria que é uma conduta típica, mas lícita. Então, ele excluiria a ilicitude da conduta, mas não a tipicidade. Afirmava que era típico, mas lícita. Beleza. O finalismo mesmo não condenava o sujeito igual. O sujeito não era condenado, mas não era condenado porque faltava ilicitude. Agora, isso daqui é levado lá para a imputação objetiva. O sujeito não é condenado igual, por quê? Porque nem típico é. Se não tem imputação objetiva, não é típico. Se não é típico, não é injusto. Se não é injusto, não tem crime. Simples assim. Essa culpabilidade, ela tem os 3 elementos clássicos, que na verdade não é culpabilidade, né? Responsabilidade. Os 3 elementos clássicos. Dá uma olhada na hora aqui. Se alguém faz pergunta aqui, eu não consigo ver, viu, gente? No meu sistema aqui. Desculpe. Depois ali, se for o caso, eu comento. Imputabilidade, potencial consciência de licitude e exigibilidade de conduta diversa. Os 3 elementos clássicos que nós já comentamos. E surge um novo elemento aqui, que é a satisfação de necessidades preventivas. Uma culpabilidade, uma responsabilidade, na verdade, com 4 elementos. Isso aqui é novo. Então, só há crime se a pena, né, vier a satisfazer alguma necessidade preventiva. Se a aplicação da pena não vier a satisfazer nenhuma necessidade preventiva, faltou esse elemento, faltou responsabilidade, faltou aquilo ali, não tem crime. Tá? Logo, o sujeito não sofrerá consequência nenhuma pena. Ok? Então, é mais um elementozinho aqui. Satisfação de necessidades preventivas. A pena vai cumprir alguma finalidade preventiva? Digamos que a mãe está manobrando o carro na garagem de casa, não percebe que o bebê dela, que era para estar lá dentro da casa, ela encostou a porta, mas o vento abriu e o bebê vem engatinhando para debaixo da roda do carro. E ela, manobrando o carro, não viu o bebê, acaba matando o próprio filho. Então, nós temos uma conduta típica, nós vamos preencher isso daqui, a ilicitude, vamos lá para a responsabilidade, ela é imputável, com certeza ela sabia que não podia matar o próprio filho. Podemos exigir dela uma conduta diversa? Podemos, né? Claro, obviamente que sim. Podemos exigir que ela não matasse o próprio filho e tal. Mas será que é necessária a aplicação dessa pena dessa mãe? Ela vai cumprir alguma finalidade preventiva? Será que o fato em si já não é suficiente? Talvez não seja necessária a aplicação de uma pena para essa mãe aqui, né? Nesse caso concreto. Faltaria esse elementozinho, faltaria responsabilidade, portanto, faltaria crime. É uma ideia aí. Seguindo, esse funcionalismo, ele trabalha ali com a tipicidade mais rica, né? Temos a conduta, dolo e culpa aqui, tipicidade, mais a imputação objetiva. E aí, consentimento do ofendido, violência desportiva, intervenções médico-cirúrgicas, agora são tratados dentro da imputação objetiva. Ok? A conduta é definida como um comportamento orientado pelo princípio da finalidade, da intervenção mínima. O que é a conduta humana para esse finalismo?
Olha aqui, ó. Qual que é a função do direito penal mesmo, de acordo com esse funcionalismo? Qual era a função do direito penal de acordo com esse funcionalismo? Não era limitar o poder punitivo do Estado? Não era, né? Então tá, no conceito de conduta humana já aparece isso aqui, ó. A conduta é o comportamento humano orientado pelo princípio da intervenção mínima. É um Estado interventor na área penal de forma mínima, só para proteger bens jurídicos mais relevantes diante das agressões mais graves. Isso quando os outros ramos do direito não derem conta de proteger tais bens jurídicos. Causador de relevante e intolerável lesão ao bem jurídico tutelado. Então, para saber se houve relevante, intolerável lesão ao bem jurídico tutelado, eu vou me valer do princípio da intervenção mínima. Essa é a função do direito penal de acordo com esse funcionalismo. Então, ele está sendo coerente aqui com a missão do direito penal que ele se propõe, né? A teoria da ação é a teoria pessoal da ação, seria a manifestação da personalidade. É um conceito que é atribuível a todo e qualquer acontecimento, que é atribuível ao centro de ação psíquico-espiritual do homem. Então, isso seria uma conduta humana, orientado pelo princípio da intervenção mínima. Não esquecer. Essa teoria da imputação objetiva, também conhecida como teoria da imputação ao tipo objetivo, tanto faz. Ela condiciona a imputação do resultado à criação de um risco ou perigo não permitido, ou um perigo proibido, um risco proibido, um resultado que esteja dentro do alcance do tipo, por óbvio, né? Está dentro do alcance da esfera de proteção do tipo, está dentro da esfera de proteção do tipo. Então, quando eu trabalho com imputação objetiva, lembre-se de perigo, risco. Qual o perigo, qual o risco? Aquele proibido. Tá? Afinal de contas, o direito penal não vai punir condutas de pessoas que geram perigo permitido. Tá? Por exemplo, eu vou gerar um perigo permitido, vou pegar meu carro e vou ali para a promotoria de justiça dirigindo. É uma conduta perigosa, não é? Claro que é. Na esquina posso me envolver no acidente de trânsito. Nem tem culpa nisso, no acidente, inclusive. O culpado pode ser outro. É um risco, não é? Não é um risco. Então, se você sobe uma escada, é um risco. Experimenta descer uma escada à noite sem luz, numa penumbra, não é um risco? É um risco, né? Entra no elevador, é risco. Viagem de avião é risco? É, claro que é, né? Os jogadores da Chapecoense que digam, né? Então é um risco. A ideia é risco. Então, você entra aqui, as suas atenções no risco e no perigo. Qual o risco? O risco proibido. Porque o risco permitido, por óbvio, né? Não é para o direito penal se preocupar com o risco permitido. Palavras do próprio Roxin. A atribuição do resultado a uma pessoa, ela não é determinada pela relação de causalidade, mas é necessário um outro nexo, de modo que esteja presente a realização de um risco proibido pela norma. Então, imputação objetiva, realização de um risco proibido ou perigo proibido. Tá? Esse é o alicerce da imputação objetiva. Agora, para que alguém seja penalmente responsabilizado, a imputação objetiva exige a criação ou o incremento, também serve o incremento. O perigo já existe, o sujeito vai lá e potencializa, aumenta, então incrementa o risco. Um perigo, um risco não permitido ou proibido. Um perigo para o bem jurídico que é protegido. Então, exemplo de uma situação de perigo para um bem jurídico protegido. Eu pego um revólver, dou 5 tiros na cara do sujeito que está ali fora, passando na rua agora. Eu gerei para ele um risco proibido, né? Concorda? Agora, eu sou médico, dentro do protocolo clínico, de acordo com as regras do SUS, fiz uma cirurgia em alguém que realmente precisava submeter o procedimento cirúrgico, seguir toda a recomendação, todo o protocolo, né, na cirurgia. Eu gerei para o paciente um risco. Claro que eu gerei, não gerei? O sujeito podia morrer ali, podia acontecer um monte de coisa na cirurgia, né? Tem um monte que morre na mesa cirúrgica. Agora, se eu seguir todo... Eu sou médico, tenho licença para fazer aquela cirurgia. Seguir todo o protocolo é um risco permitido. Lesões médico-cirúrgicas, portanto, agora não é risco proibido, é risco permitido.
Quando que é risco proibido? Bom, fora do protocolo clínico, aí é um risco proibido. Mas dentro do protocolo, seguindo a arte médica, é um risco permitido. Lesões esportivas. Dentro da regra do esporte, o boxeador dá um soco na cara do outro, quebra o nariz. Dentro da regra do esporte. Bom, o risco é permitido. Né? Claro que é, dentro da regra do esporte. É uma competição, o risco é permitido. O sujeito que entra lá se submete a esse risco e quem expõe o risco está trabalhando com risco permitido. Então, não tem imputação objetiva. Se não tem imputação objetiva, não tem tipicidade. Consentimento do ofendido. Consentimento do ofendido, quem cria o risco para si é quem deu o consentimento. O sujeito consentiu e o consentimento é válido? Bom, quem criou o risco? É quem consentiu. Bastava não ter consentido. O sujeito consentiu, o autor da criação do risco é o próprio ofendido. É o sujeito que deu o consentimento. Então, se não tem... Na conduta do causador do dano, se ele agiu com consentimento do ofendido, não foi ele que criou o risco. Quem criou o risco foi o próprio ofendido. Então, não tem imputação objetiva, não tem tipicidade. E precisaria mais a concretização desse perigo num resultado típico, dentro da esfera de proteção do tipo. Um resultado jurídico, né? Dentro da esfera de proteção do tipo. Essa imputação objetiva ela é analisada com 3 passos. Criação e incremento de um risco proibido, nexo da imputação e o resultado que esteja dentro da esfera de proteção do tipo. Nexo da imputação é bem simples, né? É quando você é capaz de afirmar que esse resultado foi, entre aspas, causado, né? Entre aspas, causado, porque não estou falando de nexo de causalidade. Esse resultado ele é imputável a essa conduta que, imputável é melhor, né? Um resultado imputável, né? Imputável a essa conduta que criou ou incrementou o risco proibido. Então, você tem o nexo da imputação. E, às vezes, esse resultado ele decorreu não da criação desse risco proibido, mas de outra coisa. Então, não tem nexo da imputação. Tá? Mas quando há criação e incremento do risco proibido? Quando que tem criação e incremento do risco proibido? Para responder essa pergunta, a teoria analisa se a conduta do agente gerou para a vítima um risco de lesão intolerável e não permitido. Então, primeira coisa que você vai perguntar. Esse comportamento, essa conduta, gerou para a vítima um risco de lesão intolerável e não permitido? A deu 5 tiros no B. Gerou para a vítima um risco de lesão intolerável e não permitido? Sim, 5 tiros. A médico fez uma cirurgia no B, seguindo a arte médica. Gerou para a vítima um risco de lesão intolerável permitido? Não. Esse é o primeiro passo. Segundo passo. Verifica se havia um curso causal hipotético que determinaria o resultado de qualquer forma. Então, o resultado ocorreria de qualquer forma? Bom, se o resultado ocorreria de qualquer forma, independentemente da conduta do sujeito, se a conduta do sujeito não tivesse potencial para evitar o resultado, nem sequer para interromper esse nexo causal aqui, pois o resultado ocorreria de qualquer forma, então não tem criação e incremento de risco proibido. O risco é o curso causal que já estava em curso lá, que já estava ocorrendo, que levaria o resultado de qualquer forma. E verifique também se o ofendido contribuiu com a sua atitude irresponsável, que às vezes quem cria o risco é o ofendido. O ofendido que contribuiu com a sua atitude irresponsável para a criação desse risco. Ou se ele deu o consentimento. Se ele deu o consentimento, quem é o autor da criação do risco é o ofendido que deu o consentimento. Se o ofendido contribuiu para a geração desse resultado, aí foi o ofendido quem criou o risco, e não o autor da conduta. Tá? Então, o sujeito que aceita participar de um racha, como carona de um carro, racha de automóvel, carona no carro, e o condutor bêbado, miando bêbado, aí miando bêbado, trançando as pernas, e o sujeito aceita ir de carona num racha de automóvel. Aí ocorre um acidente. Quem morre? O carona. Bom, o carona foi exposto a uma situação de risco, sim. Eu até digo que é um risco proibido. O carona não deveria ir lá. Só que quem criou o risco foi o próprio carona. Foi ele que com essa atitude irresponsável, foi ele que criou esse risco. E mais ainda, ele deu o consentimento. O sujeito que se coloca numa situação como essa está consentindo com o resultado, né? Que veio. Aí veio, ué.
Foi ele o autor da criação, foi o ofendido que criou o risco ou incrementou o risco. Não foi o autor da conduta. Então, faltaria aqui um nexo de imputação em relação à conduta do autor. Eu faço nexo de imputação para o ofendido, não para o autor. Tá. Ok? Então, são essas três perguntinhas que se faz aqui para se analisar essa imputação objetiva com esse funcionalismo. Vamos acelerar um pouquinho aqui, senão a gente não termina, né? O que foi proposto. O funcionalismo trabalha com a teoria do funcionalista da culpabilidade, melhora a culpabilidade para a ideia de responsabilidade, não é só a reprovabilidade. Aqui, a culpabilidade não é mais só a reprovabilidade, ela é uma condição necessária para a imposição da pena, e ela está presente quando a sanção vem cumprir alguma necessidade preventiva. Então, nessa ideia de culpabilidade, alguém só será punido se for culpável, né? Aqueles 3 elementos da culpabilidade, clássicos, e além disso, essa pena vier a satisfazer alguma necessidade preventiva. Então, nesse caso aí, nós temos a responsabilidade. É isso. Esse funcionalismo fechou. Agora, o funcionalismo radical ou sistemático do Jacobs. Trabalha com a ideia de culpável, de novo, fato típico, antiridicidade e culpabilidade. Continua com a imputação objetiva dentro da tipicidade. E essa ilicitude, ela trabalha com a ideia de adotar somente excludentes expressamente previstas na legislação e uma culpabilidade que retorna ao sistema tradicional só com 3 elementos: imputabilidade, potencial consciência de estudo e exigibilidade diversa. Então, refuta o 4º elemento da culpabilidade, que é aquela satisfação da necessidade preventiva lá de Roxin. Esse funcionalismo, ele responde uma outra pergunta. Ele responde de forma diferente àquela pergunta. Qual é a função do direito penal? Bom, esse funcionalismo responde da seguinte forma. O direito penal serve para zelar pela expectativa, legítima expectativa das pessoas no cumprimento das normas. As pessoas têm uma expectativa de que as normas sejam cumpridas. Então, o direito penal precisa cuidar disso. Como que o direito penal cuida disso? Tipificando condutas de quem viola a norma e aplicando pena. E com penas rigorosas, inclusive. Assim que o direito penal cuida dessa legítima expectativa das pessoas no cumprimento da norma. Isso é um valor importante para esse funcionalismo. Digamos que você viva num local onde as pessoas cumprem as normas. Um local democrático que as pessoas cumprem as normas. Então, você vai ter pouca criminalidade lá. Provavelmente é um lugar legal para se viver, né? Experimenta viver num lugar onde as pessoas não cumprem normas. Então, vá para um estado onde a polícia militar está em greve. Vocês olham aí na imprensa, né? A polícia militar está em greve. Como é que fica? Então, sai na rua, tem coragem de sair na rua? Existe a expectativa de que as pessoas vão cumprir as normas ou vou ser vítima de crime? Então, essa é uma missão, uma função do direito penal, de acordo com esse funcionalismo. E não é só isso. O Jacobs sustenta o seguinte. Jacobs vê na sociedade várias condutas arriscadas, geradoras de risco, de perigo, né? E o Estado seria uma função de gestor desses riscos, a fim de manter esses riscos dentro de um patamar de controle aceitável. Então, eu tenho autorização para dirigir? Tenho, dentro de um patamar de controle aceitável. Quando tenho? Se eu tiver carteira de motorista, seguir todas as normas de trânsito, o meu carro estiver ok, não está com nenhum defeito mecânico importante, então, aí nessas condições, eu estou autorizado a trafegar, portanto, expor a mim mesmo e ao resto do mundo a risco. O Estado está fazendo controle desse risco. Eu tenho avião? Tenho. Beleza? Você pode usar o avião? Pode, desde que você siga esse protocolo aqui. Então, você tem que fazer revisão no avião a tantas horas de voo, o piloto tem que ser alguém que tenha licença, tem todo um procedimento de pouso, decolagem, etc, etc, etc. Então, nessas condições, você pode expor e se expor e expor os outros a risco. Fora disso, não. Então, o Estado está fazendo gestão de risco, fazendo controle de risco. É o que a Anvisa faz com a aprovação do medicamento.
Você quer licença para vender um medicamento, você registra o medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Você está fazendo gestão de risco, controle de risco. Foi aprovado? Todo medicamento gera risco, né? Então, mas foi um risco que está dentro do patamar aceitável, pode negociar, pode vender, pode produzir, não tem problema nenhum. Caso contrário, não. Então, é o Estado fazendo gestão de risco. E nessa missão do Estado fazer controle de risco, o direito penal cumpre uma função bastante importante, que é justamente manter esses riscos dentro de um patamar aceitável de controle, para que não haja quebra do sistema, inclusive, para que não haja quebra do sistema. Tá? Então, se pune com a sanção penal pessoas que ultrapassam o nível de controle aceitável de risco. Então, o sujeito que passa do ponto, né? Aí esse está sujeito a uma sanção penal. Então, tem autorização para expor a vida das pessoas em risco dirigindo veículo automotor? Tem. Toda vez que eu pego o carro, eu faço isso. Só que se eu dirijo sem carteira, embriagado, em alta velocidade, bom, aí eu passei do ponto. Então, é função do direito penal tratar desse assunto, punir quem ultrapassa o ponto, né? Quem descamba lá para a produção de riscos fora do nível de controle. E se enxerga essa função como bastante importante, porque é preciso que esses riscos todos sejam controlados e não dá para ser eliminado, é impossível eliminar esses riscos, né? Eu posso imaginar o trânsito, por exemplo. Então, o trânsito, eu vou acabar com o trânsito, porque trânsito é perigoso, então acaba com o trânsito. Então, eu vou acabar com o trem também, porque trem, de vez em quando, um descarrilha aí, então acaba o trem. Aí avião, bom, avião de vez em quando não cai, então acaba com tudo. Daí um pouquinho você não tem direito nem de sair de casa, você não pode nem tomar banho. A quantidade de pessoas aqui em Toledo que caem no banheiro e quebram o fêmur, pessoas idosas, é alta de vez em quando, dificilmente que não tem um. O sujeito queda no banheiro tomando banho. Então, se é para eliminar por completo o risco, vamos impedir as pessoas idosas de tomarem banho, né? Enfim, é inviável eliminar o risco. Então, o que dá para fazer? Fazer controle. Então, controla. Então, faz um controle. E quem descamba, quem ultrapassa o nível aceitável de risco, esse pode ser sancionado com uma pena. Tá? E as pessoas precisam confiar nos sistemas perito também. Então, você só entra no elevador porque você confia, você só entra no avião porque você confia, então você só faz certas coisas porque você confia. Você toma medicamento porque você confia. Imagina se quebra toda essa confiança das pessoas no sistema, né? Vamos dar o exemplo do sistema bancário. De repente, da noite para o dia, as pessoas perdem confiança no sistema bancário. O que acontece? Todo mundo vai lá, saca o dinheiro do banco e ninguém coloca mais dinheiro em banco, quebra tudo. Vai ser uma quebradeira, vai ser uma desgraça, sabe? Vai inviabilizar por completo a economia. O Brasil vai entrar numa crise tremenda. Então, é preciso que as pessoas mantenham esse nível de confiança nesse sistema que é arriscado. Você colocar dinheiro no sistema financeiro tem risco. Não é algo isento de risco, né? O banco pode quebrar, por exemplo, né? Então, as pessoas precisam ter esse nível de confiança alto, para elas se submeterem a esses temas peritos, isso, e aí o sistema todo rodar. Então, seria a função do direito penal tutelar tudo isso. E aí, a lógica, eu vou ter um sistema penal aqui mais punitivista. Essa é a ideia, né? Com sanções penais mais rigorosas, uma antecipação do momento da punição para a prática de atos preparatórios, tipos de perigo abstrato, né? Eu vou ter um direito penal mais rigoroso, que é justamente para poder dar cabo dessa função. Um direito penal muito seletivo, que é orientado pelo princípio da intervenção mínima, não vai dar conta de cumprir essa função aqui. Tá? Então, essa é a ideia do Jacobs. A ideia aqui, portanto, é assegurar a vigência da norma e reafirmar as balizas necessárias para a manutenção da confiança das pessoas na norma e nesses sistemas de risco, nesses sistemas peritos. O direito penal aqui não protege abstratamente bem jurídico algum, mas o objetivo dele é manter a confiança das pessoas, dos cidadãos, né, no cumprimento da norma e nesses riscos e perigos, né. As pessoas têm a confiança de que os demais não cometerão atos tipificados como delitos. Por quê? Porque se cometer é punido. E é punido com rigor. Então, essa é a tecnologia idealizada por esse sistema aqui.
A ação, o conceito de conduta aqui é um pouco... O Jacobs, né, não é muito legal, ele não é muito bom para escrever, mas ele diz que a ação humana é entendida como a causação evitável do resultado. Então, essa é a ação. Causou um resultado que era evitável. E a omissão é a não evitação de um resultado que era evitável. Então, estava em curso um determinado nexo causal que causaria determinado resultado que era evitável e o sujeito não evita esse resultado. Então, seria a omissão. A conduta humana na verdade, então, ela é o comportamento voluntário e a evitabilidade de um resultado diferente, que viola o sistema e frustra as expectativas normativas. Então, isso aqui é o conceito de conduta. Eu vou achar, portanto, um direito penal mais rigoroso. Condutas relevantes para o direito penal são aquelas que interessam controle social. A ideia é essa mesmo. Muita gente chama isso daqui de direito penal do inimigo. A ideia é fazer controle social mesmo. Esse é o objetivo, né? É fazer controle social para proteção dos bens jurídicos, aí os mais essenciais, conforme a opção política de cada sistema. Fazer controle social, manter o nível de confiança das pessoas no sistema normativo, manter o nível de confiança das pessoas nos sistemas perito, para que as pessoas se submetem aos riscos, para que elas façam as suas condutas dentro daquilo que seja risco permitido, para que elas tenham a expectativa que os demais não cometerão ilícitos. Então, essa é a ideia. O direito penal está cumprindo essa função aí. Então, olha, funcionalismo radical ou sistemático do Jacobs. A imputação objetiva mais simples do Jacobs, comparada com a do Roxin, trabalha com dois requisitos só, né? O primeiro passo, verificar se o sujeito violou um determinado papel social. Então, cada pessoa, em relação a cada conduta, em cada momento, em cada circunstância, em cada local, em cada grupo, ela tem um feixe de direitos e obrigações. E esse feixe de direitos e obrigações seria o papel social dela, né? Por exemplo, eu, professor, eu tenho direitos e obrigações. Estou de acordo com tudo isso, eu cumpro o meu papel social. Então, ao motorista. O motorista tem direitos e obrigações. Cumpriu, está de acordo com o seu papel social. Ao médico. O estudante, o pai, a mãe, enfim, aí, cada um, em cada lugar, em cada circunstância, em cada grupo, de cada jeito, tem um papel social. Então, a violação desse papel social é o primeiro passo da imputação objetiva. É o sujeito que viola esse papel social. E viola esse papel social, causando um resultado que esteja presente no tipo penal, dentro da esfera de proteção de tipo. Então, ele viola um papel, e, em razão da violação desse papel, dá-se um resultado dentro da esfera de proteção do tipo. Essa é a imputação objetiva do Jacobs, mais simples. O Jacobs, esse funcionalismo radical sistemático, ele traz algumas consequências. Atos preparatórios já são punidos como crimes autônomos, pois com isso eu tutelo mais o sistema, né? Criação de tipos de mera conduta, tipos formais, crimes de perigo abstrato, as penas são mais altas, algumas leis, chamadas leis de luta e de combate, surgem, como exemplo a lei de crimes hediondos. Ocorreu determinada merda na sociedade, lá cria uma lei dura para combater aquela circunstância, né? Uma lei que parece que foi criada para tratar de determinada circunstância. Garantias penais e processuais reduzidas. A finalidade aqui é punir, né? A ideia aqui, esse direito penal, ele é mais punitivista. A preponderância do direito penal do autor, não concordo muito com essa crítica, mas a doutrina coloca essa crítica aqui como presente nesse funcionalismo. E o princípio da legalidade sofre uma leve flexibilização, uma descrição vaga de alguns crimes, de repente de algumas penas. São características, nem sempre todas estão presentes, né? Mas, enfim, são características desse sistema funcionalista ou radical. Algumas eu tenho dificuldade em concordar, por exemplo, essa daqui, não sei, né? A preponderância penal do autor, enfim, tem algumas aí que eu acho que é um pouco exagero feito. E aqui já vou terminando a nossa exposição. Essa é a minha última tela, vou falar da teoria da ação significativa. Os idealizadores
Vives Anton, na Espanha, e Fletcher também na Espanha. É uma teoria que surgiu em 1996, é de índole espanhola. Ela é inspirada na filosofia da linguagem de Wittgenstein e também na teoria da ação significativa de Habermas. Ela é uma teoria da linguagem, portanto, é uma teoria discursiva do direito penal, uma teoria da ação significativa. Essa frase representa bastante o que é a teoria da ação significativa. Então, ela resume bem a teoria da ação significativa. A conduta não é algo que os homens fazem, mas o significado do que eles fazem. O que isso significa? Olha, gente, funciona assim. Nós nascemos e a partir, talvez até antes de nascer ainda, eu não sou médico para dizer, mas vou deixar em aberto essa possibilidade aí. Nós nascemos e começamos a entender o mundo. Então, logo que você nasce, você começa a entender o mundo. Você chorou, tua mãe foi lá toda carinhosa, deu de mamar. Oh, que legal, chorar é legal, né? Mamãe vinha aqui, fazia um carinho e me dá de mamar. Então, você começa a entender o mundo. Nesse processo todo de socialização, a sociologia chama isso de socialização primária, socialização secundária. Você começa a aprender o mundo, aprender o que pode, o que não pode, os seus limites. Tá? Você começa a entender, você aprende o que é cadeira, o que é arma de fogo, o que é munição, o que é faca. Você começa a entender o sistema circulatório, o sistema respiratório humano. Você descobre que um tiro mata. Crianças muito jovens, né? Ontem mesmo eu estava ouvindo uma entrevista na rádio que falava sobre isso. Crianças muito jovens, elas acreditam que o carro é capaz de parar assim do nada, igual tem no desenho. Então elas vão atravessar a rua e vem vindo um carro lá, elas acreditam que o carro vai parar. Elas não sabem que o carro demora. A partir do momento de acionar o freio, ele tem uma distância de frenagem para o carro parar. E tem um tempo de reação entre o motorista vir, a criança no meio da rua, acionar o freio, tem ali alguns milésimos de segundos. Até que ele aciona o freio, ele trafegou alguns metros. Então, a criança, ela não sabe disso, daí um pouco ela aprende. Um pouquinho ela aprende. Então, ela vai aprendendo. Né? E o que é feito, na verdade, quando se analisa o crime? Quando se analisa o crime, busca o significado. O sujeito aprende o significado. Viver, o sujeito aprende o significado. Ele aprende o significado de tudo. Ok? Ele aprende o significado de tudo. Ele consegue, olha, essa conduta significa legítima defesa. Vamos dar um exemplo aqui. Né? Nós não estudamos a legítima defesa hoje, mas você sabe que o meu exemplo é de legítima defesa. O sujeito invade um apartamento, tem uma velhinha lá dentro do apartamento. Aí ele chega lá no apartamento, pega a velha, dá um monte de soco nela, fala que vai matar ela, né? Bate nela, quebra todos dentro dela, né? E aí, de repente, ela cai no chão, parece desmaiada, né? Que até, de fato, dá aquela apagada, e o sujeito vai no banheiro fazer um xixi. Aí a velhinha acaba recobrando sentidos, abre a gaveta do primeiro armário, que tem um revólver 38, e mete 5 tiros na cara do bandido na hora que o bandido volta. Sabe? Isso é legítima defesa? Vamos dizer, 5 tiros eu exagerei, né? Alguém vai falar que teve excesso de legítima defesa. Um tiro só. Deu um tiro na cara do bandido, na hora que o bandido voltou e matou o bandido. Isso é legítima defesa? Isso vai dizer que é, né? Por quê? Porque isso significa legítima defesa. Então, você aprendeu que isso é legítima defesa. Então, esse é o significado de legítima defesa. Então, a teoria da ação significativa trabalha com isso. Então, se eu for trabalhar com dolo, por exemplo, eu analiso uma conduta e digo, isso significa que o sujeito agiu com dolo. Isso significa que o sujeito agiu com culpa. Então, eu pego lá um exemplo. O sujeito pegou um revólver, deu 5 tiros na cara do seu inimigo, pelas costas. Na cara não, né? Vou colocar nas costas, para deixar bem claro, né? O inimigo estava de costas, nem viu a presença dele. Ele se aproximou, deu 5 tiros nas costas. É dolosa essa conduta? Por que você diz que é? Você não precisa analisar consciência e vontade, você não precisa entrar na cabeça do sujeito para ver se ele tinha consciência e vontade de matar o seu inimigo. Não, você simplesmente olha aquela cena e você diz que essa cena significa para você dolo direto. Não é? Então, eu tenho um dolo que é normativo. O dolo vai ser sempre um juízo de valor, nesse caso. Vai ser sempre um julgamento, vai ser sempre uma interpretação.
Então, a teoria da ação significativa trabalha com a ideia de interpretação. Então, eu tenho um código que tem um determinado significado, esse significado interpreta. Eu vou fazer um círculo aqui na letrinha A, aqui, ó. Se o sujeito não fala, não é alfabetizado, não é alfabetizado mesmo, analfabeto absoluto, né? Ele não sabe que isso aqui é a letra A. Ele não consegue interpretar porque não conhece o código, né? Então, ele não consegue interpretar. Só se interpreta aquilo que se conhece. Então, pelo menos uma boa interpretação só é feita por quem conhece, né? Se eu fazer um exame de necropsia, por exemplo, eu vou fazer um exame ruim. Eu vou ver os sinais de morte da vítima e não vou conseguir dizer se aquilo ali é um estrangulamento, se é um afogamento, se é tiro de encostado, de longa distância. Eu não entendo do assunto, então eu vou ver o corpo, então não vou fazer um bom exame. Um sujeito que conhece bem o mesmo corpo vai fazer uma boa interpretação e vai dizer o que significa cada marca, cada sinal, cada evidência que ele encontrar no cadáver. Então, se interpreta aquilo que se conhece. Quanto mais se conhece, melhor é a interpretação. Então, essa é a teoria da ação significativa. A teoria da ação significativa inspirada na filosofia da linguagem de Einstein, né? Einstein. Ele trouxe essa descoberta para o direito penal. E aí, a partir daí, é como se eu acendesse uma luz, né? Agora, eu não preciso mais entrar na mente das pessoas para descobrir se ela agiu de forma dolosa ou culposa. Eu não preciso mais entrar na mente das pessoas, né? Para descobrir se ela tinha a intenção de se defender. Eu simplesmente reúno aquilo que é possível reunir da cena do crime e faço uma interpretação e digo: isso daqui, para mim, significa culpa consciente. Isso daqui, para mim, significa dolo eventual. Isso daqui, para mim, significa dolo direto. Para mim, isso daqui significa que o sujeito era imputável. Para mim, significa que o sujeito tinha condições de conhecer a ilicitude da conduta. Para mim, significa que o sujeito aqui não era capaz de agir de forma diferente. Não posso exigir dele uma conduta diferente. Para mim, significa que estamos aqui diante de uma situação típica de estado de necessidade. E por aí vai. Então, essa é a ideia da teoria da ação, vai dizendo o que significa e o que não significa. Lembrando que o crime é história, né? É algo que aconteceu. Quando se chega ao ponto de julgamento, nós temos um momento que é história. Digamos que hoje tivesse um júri, o crime ocorreu em 2012. Então, está historiando o que aconteceu. Então, se é história, o que se faz com a história? Se reúne elementos do que aconteceu, evidências, né? Se reúne evidências do que aconteceu. E é possível provar algo que não aconteceu. Então, é possível reunir evidências do que não aconteceu. As evidências podem ser implantadas, pode ser falso, uma falsa perícia, um falso testemunho, né? Pode levar a uma conclusão diferente. Então, o que se faz? Se interpreta essas evidências todas, se interpreta tudo isso e se diz qual é o significado. Logo, a pessoa não é condenada ou absolvida por aquilo que ela fez, mas sim por o significado do que ela fez. Porque o significado é dado pelo intérprete, que olhando as evidências colhidas a respeito daquilo que ela efetivamente fez, dirá que significado tem. O intérprete é que diz, né? Se tem dolo, se tem culpa, se é típico, se tem legítima defesa, se tem culpabilidade, etc, etc, etc. Então, esse é o grande ganho aí da teoria da ação significativa. Ela é especialmente útil para resolver casos de dolo eventual e culpa consciente. Lembra aquela fronteirinha lá de dolo eventual e culpa consciente? Então, você olha lá para uma cena qualquer e diz: bom, isso aqui para mim é uma situação típica de dolo eventual. Para mim, isso aqui é uma situação típica de culpa consciente. Eu não preciso mais entrar na cabeça do sujeito para descobrir, no dolo eventual, se ele assumiu o risco, se ele menosprezou o resultado, se ele não estava nem aí com o resultado, se ele consentiu com o resultado, ou, entre aspas, né, se ele ligou o foda-se, né, no dolo eventual. Eu não preciso mais entrar na cabeça dele para descobrir se ele ligou o foda-se no dolo eventual. Ou na culpa consciente. Também não preciso mais entrar na cabeça do sujeito para descobrir se ele realmente esperava poder evitar o resultado. Não preciso mais entrar lá, até porque não é possível. O ser humano não inventou essa tecnologia ainda de limite. Talvez daqui a uns dias, mas por enquanto ainda não, né? De limite, né?
Então, não se entra na mente do sujeito. Não preciso analisar a mente dele. Olho as evidências colhidas na cena, o que se conseguiu reunir, e digo, isso daqui para mim significa que ele agiu a título de dolo eventual, ou agiu a título de culpa consciente. Então, estou trabalhando com a teoria da ação significativa. É isso que eu tenho para hoje. Deixa eu ver como é que faz para descompartilhar a tela aqui. Lembrando que eu não conseguia ler as perguntas enquanto estava explicando, né? Amanda, professor maravilhoso, saudades, Alberto, obrigado. Obrigado, Amanda. Rita de Cássia, então, para essa teoria, eu posso consentir na violação de bens disponíveis como a vida? Ela devia estar perguntando, a Rita de Cássia devia estar perguntando na funcionalismo teleológico ou moderado do Roxin, quando falou do consentimento do ofendido, né? Lembrando que esse consentimento do ofendido é o consentimento válido, conforme eu falei, né? Então, um consentimento válido, a pessoa tem que ser capaz de consentir, tem que estar bem esclarecida, não pode ter nenhum erro de consentimento. E estamos falando aqui do consentimento relacionado a um bem que seja disponível. Isso no nosso sistema aqui. É isso. A quarta velocidade de direito penal, posso responder que sim, a Tainara pergunta aí. Beleza? Está bem avançado no direito, falando de velocidade já. Legal. Parabéns aí pela pergunta. É isso, gente. Acho que já venceu o meu horário. Obrigado aí, Tim. Eu não sei se o centro acadêmico termina, eu mesmo termino. Se não, da minha Se ninguém parte tiver mais alguma dúvida, a gente pode caminhar para o final já. Se alguém quiser fazer uma pergunta, faz agora. A Tainara, Quiserem abrir o microfone também. A Tainara, aula sensacional. Muito obrigado. Obrigado, Tainara. Eu vou até tirar uma fotinha aqui da teologia. Obrigado aí. Lembrando, pessoal, essas aulas, quem foi meu aluno sabe que esse conteúdo demora mais de mês, né? E com vários exercícios, né? O pessoal do segundo período sabe disso. Então, falar isso em 2 horas é um resumão mesmo, ok? Quem não estudou muita coisa. É mais uma, como o centro acadêmico pediu, é mais uma ideia de revisão. Foi essa a proposta, ok? Professor, depois nós vamos disponibilizar a gravação de hoje no YouTube, semana que vem por aí. Esses slides que o senhor usou aí, se o senhor puder disponibilizar para eu enviar para o pessoal, que teve gente que já me pediu se tem como mandar esses slides. Ok, eu te passo. Beleza, daí eu mando o pessoal no grupo daí. Muito obrigado. Beleza, obrigado aí, pessoal aí. Até mais para vocês, aí tem um evento à noite ainda. Bom evento. Fica à disposição. E para meus alunos, né, terça-feira tem aula, né? Até mais. Até mais, obrigado, professor. Valeu, obrigado. Tchau, Tchau. gente.